Boa noite a todos, que o amor de Jesus esteja entre nós. Nós hoje vamos falar um pouco de mediunidade, mas vamos recapitular, ou como quer dizer, tentar de alguma forma compreendermos, de uma forma simples, como é que surge a mediunidade, de onde é que ela deriva, como é que ela se processa. E eu fui buscar o princípio de nós mesmos. Na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que é o espírito? O ser inteligente, não é? O ser inteligente que povoa o universo. Então nós somos seres inteligentes que povoamos o universo. Não somos um corpo físico, nem nada material. Para reencarnarmos, aí nós mais à frente vamos falar sobre isso. Esse ser inteligente, de onde é que ele surge? Por onde é que ele começa? André Luiz explica-nos que a nossa essência inteligente inicia-se nos mundos menores. No mundo mineral, diz-nos ele, nos reinos inferiores da natureza. A corrente mental restringe-se aos impulsos da sustentação nos seres de constituição primária, a começar dos minerais. Pois é, nós dizemos assim, então o que é que uma pedra aparente? Tudo que é matéria no nosso mundo são milhares de átomos que estão ali aglomerados. Então a pedra, na sua constituição, o aprendizado é o magnetismo, a concentração desses átomos. Inicia aí essa essência inteligente, o primeiro aprendizado. A seguir, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais. Nas plantas, eu acho que a maioria das pessoas já notou que as plantas têm sensibilidade. Se nós colocarmos uma planta e lhe dissermos que ela é feia, passado ao pouco tempo ela está morta. Se dissermos que ela é bonita, ela cada vez mais se embeleza. Então a nossa essência espiritual, no seu percurso, na vegetação, na planta, desperta a sensibilidade. Avançando pelo domínio dos animais, no animal, o instinto chega. É claro que aí, sempre que há uma morte, uma destruição de uma planta, uma destruição de uma pedra, essa essência que envolve esses primeiros seres materiais regressa à inteligência universal, a um todo inteligente. Como se fosse o regressar ao mar. Ainda não existe a individualidade. Vocês vão compreender porque é que eu estou a falar da essência da nossa inteligência. No animal, o instinto inicia-se. E inicia-se por onde? Nos seres menores, microscópicos do nosso planeta. Inicia pouco a pouco o reconhecimento e o adquirir da experiência num corpo, no monocelular. Inicia aí a sua caminhada. De formação mais simples, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores, que já conquistaram as bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. Pois é. Então o que é que no animal inicia-se no monocelular e essa essência inteligente vai caminhando até aos animais mais próximos de nós. E nós aí já vemos uma inteligência no ser. Vemos um reconhecimento, vemos uma memória, vemos um aprendizado. Então, essa formação da essência inteligente é no mundo animal que se inicia a sua individualização. Ao passar do mundo animal para o ser humano, aí inicia a escalada espiritual, aquilo que nós somos, a nossa individualidade, com um pensamento contínuo. No animal, é claro que nos animais mais chegados a nós, esse pensamento contínuo de alguma forma já se começa a mostrar, porque há memória, há registro nos próprios animais. Mas nos inferiores, o pensamento do animal é temporário. De tempos a tempos ele perde a memória. Não há um pensamento contínuo. No ser humano, nós iniciamos a caminhada. O que é que teremos? Trazemos connosco o nosso instinto da animalidade.
as experiências adquiridas nos mundos inferiores. O primeiro ser humano, ou a primeira encarnação como ser humano, nós iniciamos muito, muito pertinho do animal. Os Australopithecus, o reconhecimento ou o conhecimento que ele trazia consigo era simplesmente o instinto de conservação. E pouco mais. Então, de experiência em experiência, esse Australopithecus hoje é um Homo sapiens. Sapiens. Um ser que caminhou, que acumulou todas essas experiências e que tem a sua própria inteligência. Que, perdendo o corpo físico, essa inteligência não volta a um todo. Continua a sua individualidade. Porque já é individualizado desde o início da humanidade. Continuamos nesse crescimento. Então, como nós vemos, como é que se reflete a nossa inteligência? Onde é que se reflete a nossa inteligência? Nos nossos atos. Primeiro reflexo da nossa inteligência é no nosso pensamento. Então é aqui que entra a maternidade. Reparem o que nos diz André Luiz. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares, do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas. O que no fundo nos diz é que o nosso pensamento é recriado em nós mesmos. O pressuposto pensar, a forma ou o sentido em que colocamos o nosso pensamento, sendo bom ou mau, essa vibração espelha-se em nós. Espelha-se no nosso corpo. O nosso espírito não tem forma humana. O nosso espírito é um ser inteligente. O que os irmãos nos dizem é que é como se fosse uma flama que vai brilhando ou vai crescendo essa luz consoante a sua moralidade. Para nós reencarnarmos, o nosso corpo orgânico é bastante grosso, é muito, é muito materializado. Então nós temos que ter um corpo que faça essa ligação, que é o nosso corpo espiritual. Aquele corpo que Jesus aparece depois do terceiro dia, de se ressuscitar, o corpo que Nossa Senhora de Fátima apareceu aos pastorinhos, e muitos outros acontecimentos de aparecimentos de irmãos espirituais no nosso mundo. É um corpo espiritual. O nosso pensamento reflete-se no nosso corpo espiritual. O que faz com que nós vivamos em dois mundos ao mesmo tempo. Nós, pelo corpo espiritual, vivemos no mundo espiritual. Pelo corpo físico, vivemos no mundo material. Onde é que entra a mediunidade? Pois é. Nós vivemos e convivemos com as pessoas encarnadas. Certo? Vivemos e convivemos com as pessoas desencarnadas. Através do corpo espiritual. O nosso pensamento reflete-se em nós. Einstein fala-nos na força, na velocidade do campo de Einstein. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele, com esse campo de Einstein, ele traz-nos que tudo à nossa volta são ondas. Então, eu para fazer uma viagem, o percurso dessa viagem seria assim. Eu estudando os átomos, os eletrões, ele repara que os eletrões que circulam à volta do átomo, impulsionados pelo campo energético do átomo, dão saltos para a vibração seguinte. Então ele chegou à conclusão que nós um dia poderíamos viajar, não passando pelas ondas, mas sim passar daqui para ali, simplesmente pelo um ato. E o nosso pensamento percorre dessa forma. Então quando sai um pensamento da minha mente, esse pensamento busca pensamentos iguais. Sintonia. Nós estamos rodeados por irmãos que já partiram, perderam o seu corpo físico.
Então o meu pensamento, pela sintonia, procura pensamentos iguais. E então procura ser os seres que pensam da mesma forma. Então o meu pensamento vai estar agregado ao pensamento de uma porrada de seres espirituais que pensam da mesma forma. Se for um pensamento bom, eu sou amparado e auxiliado pelos bons espíritos, pelo meu guia. Se for um pensamento mau, eu sou amparado e auxiliado por espíritos maus. Eu depois fico preso a esse mesmo pensamento. Então, à minha volta, começa-se a rodear e a crescer uma sombra enorme. Os meus pensamentos, que já eram deprimidos, crescem numa forma enorme. Porque não é só o meu pensamento, mas o pensamento desses seres que estão comigo. Porque reparem, onde eu quero chegar, esse ser inteligente que vem caminhando nessas várias existências, mesmo de mundos inferiores até agora, não é por perder o corpo físico que deixa de pensar. Continua a pensar. E continua a interagir connosco. Reparem o que é que nos diz na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec. Os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e ações? A resposta, em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginam. Porque muitas vezes são eles que os dirigem. Isto leva-nos a uma conclusão. Todos nós vivemos, interagimos com seres espirituais. Todos nós acabamos por ser médiuns. Nos mecanismos da modernidade, André Luiz traz-nos o pensamento condicionado. O que é isto? Pensamento condicionado. É o reflexo do meu campo mental. Esta é a minha faixa de vibração do meu campo mental. Tem alturas que eu estou mais acima, tem alturas que eu estou mais abaixo. Este campo mental reflete o quê? O meu conhecimento, o meu estado de espírito, ou estou alegre ou triste, tudo isso é refletido nesse meu campo mental. Então eu estou condicionado àquilo que eu aprendo, àquilo que eu estudo e àquilo que eu penso. Diário, se a gente for a fazer uma reflexão, nós vamos rever nessa reflexão que diariamente nós pensamos ou quase sempre as mesmas coisas. Derivado a não haver uma ampliação do nosso campo mental. De buscar coisas novas, aprendizados novos, para podermos evoluir. Ele, além do campo condicionado, ele traz-nos a indução. Então quer dizer que nós somos induzidos. Somos induzidos para o bem, pelos seres espirituais superiores a nós, que nos encaminham, que nos auxiliam. E como é que eles fazem isso, essa indução? Vocês têm uma dificuldade, não é? Então, o vosso pensamento trabalha sobre aquela dificuldade. Dentro dos vossos pensamentos e dos meus também, reflete-se aquilo que eu penso e aquilo que os irmãos espirituais que me acompanham pensam. Então, entre os meus pensamentos, também estão os pensamentos deles. Os bons e os menos bons. Eu é que vou fazer a escolha. Estão a entender? Os espíritos inferiores induzem-nos para que nós deixemos à sombra. Os espíritos bons induzem-nos para que nós saiamos dela. Possamos crescer. Tudo isso no nosso campo mental. Porque é aí que se situa o ser inteligente. É aí que pensa o ser inteligente. Que continua na sua caminhada. Todos nós temos necessidade de evoluir. Todos. Tudo o que é feito no nosso mundo, e mesmo anterior ao nosso mundo, Deus, na sua criação do universo, o objetivo dele é que nós, seres espirituais, evoluamos para Ele.
mas de livre vontade. Por isso é que Deus não nos impõe nada. Deixa-nos que o caminho seja livre. Caminhamos entre o bem e o mal. Somos nós próprios a decidir o nosso caminho. Se nós compreendêssemos o primeiro mandamento que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e toda a nossa vontade, nós nunca desceríamos a nossa vibração. O problema é que a maioria da humanidade ainda não compreendeu esse mandamento. Isto leva-nos ao quê? A dois tipos de mediunidade que toda a gente tem. Intuição e inspiração. Eu estou no meu trabalho. Surge-me um problema. Concentro-me e procuro inspiração para resolver o problema. Então, o meu pensamento vai buscar pensamentos idênticos para resolver o problema. O pintor procura o refúgio para poder estar melhor concentrado. Procura a inspiração. Todos nós somos intuídos para falar o melhor ou para falar o pior, dependendo da nossa faixa vibratória. Então, na mediunidade, todos nós somos médiuns. O que é valor? O que é que tem valor? É aquilo que nós fazemos com ela. Trouxe-vos alguns pontos, alguns tipos de mediunidade que Allan Kardec codificou. Temos médiuns de efeitos físicos. E não é de agora. Eles desde sempre existiram. Médiuns com capacidades que, libertando o seu ectoplasma, que é um fluido energético que todos nós temos, em que uns libertam mais e outros libertam menos, e então os seres espirituais, através desse ectoplasma que nós libertamos, através dos fluidos que a própria natureza nos doa, eles conseguem interagir com o mundo material. E então surgem pancadas na parede, eletrodomésticos a estourar, coisas a movimentar-se em casa. Se isso acontecer, podem contar que algum de vocês nessa casa ou perto, hoje em dia com os apartamentos é um bocado complicado, porque um espírito inferior pode-se utilizar da capacidade mediúnica do que vive lá em cima, nem se dá de conta que é médium, e prejudicar os que estão em baixo, porque é com eles que ele quer prejudicar, é com eles que eles têm afinidade. No Allan Kardec, no livro dos médiuns, traz-nos o relato de um irmão que em Paris colocava-se no chalé da casa a tirar pedras às pessoas na rua. Um espírito. E Allan Kardec perguntou como é que ele conseguia fazer isso. E ele explica. A pobre empregada do andar de baixo é médium, mas ela nem se dá de conta. Querem saber uma coisa? É ela que tem mais medo. Estão a entender? O médium de efeitos físicos dificilmente se dá de conta que é médium de efeitos físicos. E ele divertia-se a tirar pedras às pessoas. Depois temos médiuns sensitivos ou impressionáveis. Pessoas que têm a capacidade, um bom espírito, deixam uma influência de paz e tranquilidade. Dificilmente nós nos damos de conta disso. Um mau espírito, não. Um mau espírito não precisa de ser mau. Muitas das vezes, os nossos entes queridos que desencarnam nem se dão de conta que estão mortos, porque o corpo espiritual é um reflexo do corpo físico. E o que é que eles fazem? Regressam aos seus lares. E continuam a interagir com as famílias como se fosse algo normal. Uma vida normal. Só que eles trazem consigo os fluidos da doença que os levou à morte. E então, se aproximarem de algum médium sensitivo, esse médium sente as dores e o mal-estar que ele carrega.
Por isso, às vezes, nós entramos dentro de algum estabelecimento, de alguma casa, começamos a sentir um mal-estar no estômago, uma vontade de vomitar. Não é preciso ir ao médico. Recolham-se, façam uma prece por aquele lugar e por quem anda lá perdido. Médiuns audientes, pessoas que têm a capacidade de ouvir os espíritos. Médiuns falantes, tudo, reparem, quando nós falamos em corporação, o espírito não entra dentro do corpo do médium. Ele interage com ele mentalmente, como nós falámos há pouco. É tudo mentalmente. O médium falante ou psicofónico, o espírito liga-se mentalmente com a parte vocal, com o chakra laríngico que toma conta da fala e interage e fala através do corpo do médium como se estivesse a falar. Normal. O vidente vê os espíritos. Muito raro. Essa capacidade de vidência. Médiuns sonâmbulicos. Aqui poderá ser médium ou não. Porque o médium tem que transmitir a mensagem do outro. O que é que se passa com o médium sonâmbulico? O espírito entra em sono, não é? Desliga-se um pouco do corpo, afasta-se um pouco do corpo, e então a individualidade do ser, ele próprio, toma conta. É claro que, como nós já falámos aqui várias vezes, a nossa individualidade como espírito tem mais conhecimento do que a minha personalidade. Eu, por exemplo, a minha individualidade espiritual tem mais conhecimento do que eu, Jaime. Eu, neste momento, estou encarnado com a personalidade de Jaime. E então eu afasto-me e sou eu próprio a falar como espírito. Eu sou médium quando eu comunico algo que vejo ou alguma informação que outro espírito me dá para eu comunicar. Médiuns curadores, pessoas que têm um magnetismo tal que basta colocar as mãos em cima da pessoa e curam. E curam a pessoa. Como Jesus e muitos outros. Como cura da Arce, por exemplo, que também curava com a colocação das mãos. Médiuns pneumatógrafos, há uma mediunidade também muito rara. O médium pneumatógrafo coloca um papel dentro de um dobrado, dentro de uma gaveta, o médium assenta, entram-se em concentração e passado um pouco de tempo vão à gaveta e a folha aparece escrita. São muito raros essa mediunidade. Médiuns psicógrafos, que existem bastantes. Chico Xavier, que escreveu à volta de 400 e tal livros, e Valdo Pereira também escreveu uma porrada deles, e existem bastante médiuns psicógrafos, que são aqueles que têm a capacidade de que os espíritos escrevam através da mão. Depois há médiuns mecânicos, semimecânicos, por intuição, por aí fora. E médiuns de psicometria. Por exemplo, o meu telemóvel, se um médium de psicometria pegasse no meu telemóvel, ele via e sentia a minha personalidade, a minha vibração. Suellen Schubert tem um livro que não sei dizer o nome, mas ele relata que foi passar uns 15 dias a uma fazenda no Brasil. E então ela diz que foi os piores 15 dias que já passou. Ela estava a viver em dois planos ao mesmo tempo. Ela vivia à altura e estava a ver, no século XVI, o que os fazendeiros faziam lá aos escravos. Então era bastante doloroso, foi bastante doloroso para ela. Isso é um médium psicómetro. Como vocês veem, existem muitos tipos de médiuns. Estes são os chamados médiuns ostensivos. E existem ainda mais tipos de médiuns. A mediunidade é um instrumento. É uma capacidade inerente ao corpo, como nos diz Allan Kardec. Mas se nós formos analisar, o corpo
é feito e constituído pelo Espírito. Então é uma necessidade espiritual. Embora seja uma capacidade inerente orgânica, é uma necessidade do Espírito. Porque ao reencarnar, Deus lhe permite que ele nasça com essa mediunidade para auxiliar o resgate. Para que tenha a possibilidade de auxiliar mais espíritos, derivado aos erros que cometeu no passado. Então não é um dom que a gente se deva gloriar com ele, não. É um dom ou uma capacidade que nós devemos trabalhar e, se possível, trabalhar na humildade. Auxiliar sem ninguém se dar conta da capacidade que temos. Jesus foi o maior médium que nós já tivemos na Terra. Um dos atos mediúnicos que nós temos na Bíblia é precisamente este, o dia de Pentecostes. O que é que aconteceu? De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Começaram, de repente, reparem, que os apóstolos eram maioritariamente muito humildes. Eram pescadores. Lucas já tinha algumas capacidades intelectuais e por aí fora, mas na generalidade eram todos muito humildes. E de repente começaram a falar línguas estrangeiras. Isso não surgiu, ou não foi nenhum milagre. Ou se foi milagre para a altura, hoje já não é. No fundo, o que aconteceu foi que a mediunidade deles despertou. E outros espíritos começaram a comunicar pelo seu corpo. E então, e aí, a partir desse momento, eles continuaram com esse aprendizado. Começaram a curar. Afastar os ditos demónios, que não eram mais do que espíritos maus. E pregaram o Evangelho com a luz que Jesus trouxe à Terra. Foi graças a eles que nós hoje estamos aqui a falar de Jesus. Joana de Ângelo diz-nos isto. Ora, a primeira condição para se granjear benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Pois é. O que é que eu faço com a minha mediunidade? Ou só os médios, ou que têm capacidade, alguma forma, alguma capacidade de ter sensibilidade e sentirem que se aproxima um espírito que não é muito bom? Ou que pelo menos ainda não encontrou o caminho dele? Só esses é que devem estar preocupados com os espíritos. Mas como nós vemos, todos nós pensamos. Todos nós interagimos entre dois mundos. Todos nós, sem o sentirmos, aproximam-se de nós espíritos menos bons ou bons. Então o cuidado tem que ser geral. O cuidado tem que ser de nós todos. Na parábola dos talentos, Jesus diz-nos que um tem 5, o outro tem 3 e o outro tem 1. Isso são os talentos todos que nós temos. Os médiuns ostensivos devem-se estudar, compreender o mundo e o mundo espiritual. Devem de saber que a par de bons espíritos também existe maus. Deve estar preparado para desconfiar sempre, para não levar tudo aquilo que lhe dizem ao pé da letra. Devem ter preparação para poder analisar as informações que lhe chegam. E deve também meditar e refletir sobre a sua própria conduta. Porque uma pessoa, ou um ser, que esteja constantemente irritado, a dizer coisas menos boas, nem vou dizer
O quê? A sombra, diariamente andar com ela. Triste. Tudo lhe provoca revolta. Vai ser médium de quem? Sintonia. Vai ser médium de espíritos iguais ou piores do que ele. Vai receber bons espíritos. Não se acreditem nisso. Pode receber algum que lhe diz que é Jesus. E ele fica todo contente e vaidoso. Então, a nossa força moral nos indica quais são os tipos de irmãos espirituais que podemos receber. Mas o que é isso, força moral? Vocês sabem me dizer? Como é que se ganha força moral? Jesus tinha força moral. Tinha, não tinha? Mas o que é que ele tinha mais? Tinha o amor divino dentro dele. O amor que perdoava, que auxiliava, trazia Deus consigo. Então, a força moral o que é? É abdicarmos de nós próprios em prol do outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. É a forma que nós temos de adquirir a força moral. Todos nós temos que ter uma vida. E é bom que trabalhemos para nos sustentar e para de alguma forma auxiliar a sociedade. Mas devemos ter em conta algo, que nós não somos um corpo físico, nem fazemos parte da matéria do mundo. Nós somos seres espirituais e fazemos parte do mundo espiritual. E que todos nós, um dia, perdemos o corpo. E tudo que tipo de material que nós tínhamos. Que regressamos ao lar, simplesmente com as virtudes e os defeitos que ainda temos. Então é aí que nós temos necessidade também de trabalhar. É aí que a nossa mediunidade todos os dias é colocada à prova. Deixando-se conduzir pelas mãos do operário divino, o homem modela e escuta as construções mentais superiores, tornando-se cooperador na obra do nosso Pai. Nós somos a mão de obra de Deus na Terra. Eu preciso de ajuda. Oro todo o dia. À noite, quem é que me vem ajudar? É Deus. Bem, Deus me ajudar. Mas pelas mãos de alguém. Estão a entender? Todos os dias nós somos colocados à prova. Aquele irmão que nos surge necessitado de que o ouçam, necessitado de conversar. É Deus que o coloca no nosso caminho, para que possamos, de alguma forma, pôr em prática a nossa mediunidade. Recalcitrando à inspiração elevada, deixa-se maleável, arrastar por outras ondas de pensamento, colaborando às vezes inconscientemente na formação das paisagens de dor, de sombra e de desdita, para os outros como para si mesmo. Entrando ou retaliando as forças divinas, as forças do bem, nós entramos em zona sombria. E olhem que o mundo não está fácil. Ligamos o dicionário e é sombra que entra pelo ecrã dentro, pelo ecrã fora. É preciso que todo aquele que de alguma forma já tenha luz ou um bocadinho de luz dentro de si, não a deixe apagar. Porque é através dessa luz que a sombra se vai afastar. Nós temos necessidade de acender cada vez mais essa luz. Não se esqueçam que Jesus continua no comando do nosso mundo. E se há coisas que acontecem e nós não percebemos, é porque a nossa compreensão ainda não chegou lá. Mas Jesus está a tomar conta. Perder um corpo para nós
é complicado. Mas para Deus é simplesmente perder uma veste. Porque o nosso ser espiritual continua a sua caminhada. A morte é simplesmente libertar-nos de um corpo ou de uma veste. Porque nós continuamos como ser espiritual. Somos descendentes de Deus, filhos de Deus, e crescemos para chegar até Deus. Mas até lá, temos um longo caminho em que necessitamos acender essa luz que todos nós carregamos. André Luiz, dos Domínios da Modernidade, nos diz: vejam a modernidade como instrumentação da vida. Surge em toda a parte. O lavrador é um médium da colheita. A planta é um médium da frutificação. E a flor é um médium do perfume. Em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Todos nós temos em nós a possibilidade de melhorar o nosso mundo, de melhorar o mundo onde vivemos. Temos que procurar em nós a inspiração para tal. Para nós podermos nos melhorar, o que é necessário? Aprender a ser melhor, não é? Porque enquanto eu não aprendo, eu sou o melhor que sei. Mas para eu aprender a ser melhor, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que procurar conhecimento que me auxilie nisso, não é? Então, é necessário que nós perdamos algum momento, alguns pontos da nossa vida para aprendermos a sermos melhores. Procurarmos inspiração nos livros que nos chegam do outro lado da vida, porque são imensos, já, hoje. Relatos de irmãos do sacrifício que passaram, das dores, dos tormentos que passaram, dos suicidas, que nos mostram o tormento que é ser um suicida. Do egoísta que se vê desamparado e sozinho no mundo espiritual. Do rico, do orgulhoso, de tudo o que nós possamos viver na Terra, que achamos que é o melhor, para o ser espiritual não é. As vidas ou os bens materiais que nos podem de alguma forma fazer desfrutar das sensações orgânicas que o nosso corpo tem, é um tormento depois quando chegamos à espiritualidade. Vamos nus, sem conhecimento algum espiritual, e continuamos entre os seres encarnados que sintonizam-se com os nossos pensamentos, pedindo auxílio sem saber como, sem saber a quem, procurando por Deus sem sabermos que Deus está dentro de nós. A modernidade desde sempre existiu. Desde que existe o homem, existe o espírito. E desde que existe o espírito, existe interligação entre nós. Depois que apareceu o espiritismo, Allan Kardec codificou essa modernidade. Não foi Allan Kardec que descobriu a modernidade. Simplesmente ele fez legível para todos nós, para que nós pudéssemos compreender. Através dessa modernidade, os irmãos espirituais nos trazem os seus exemplos de vida, as dores e os sofrimentos que levaram a esse desligamento do corpo. Mas necessitam de pessoas com moralidade, que trabalhem simplesmente por caridade. Porque todo aquele médium que usufrui das suas capacidades mediúnicas para se sustentar não é um médium caridoso. E então não é auxiliado pelos bons espíritos. Afastando-se os bons espíritos, existem milhares e milhares de espíritos que tomam o lugar deles.
mas não são bons. E estão dispostos a tudo. É como aqui na Terra. Existem brincalhões, burlões, maus, menos maus. O mundo espiritual está repleto de seres que desencarnaram ou que perderam o corpo físico e que ainda estão, digamos, num labirinto e ainda não sabem o caminho a tomar. Ligam-se por sintonia aos seres encarnados e de alguma forma vão fazendo aquilo que faziam durante a vida. Se forem maus, vão continuar a fazer maldade. Se forem brincalhões, vão continuar a brincar. Se forem burlões, vão continuar a burlar. Não é para assustar ninguém. É só para nós vigiarmos, como Jesus nos manda. Vigiemos o nosso pensamento. Vigiemos o nosso ser inteligente, que nesta fase da caminhada necessita de ser vigilante. Reparem que o nosso mundo ainda é sombrio. A primeira faixa umbralina, a seguir à costa terrestre, é uma faixa de sombra, onde habitam a maioria dos seres humanos, derivado ao egoísmo e ao orgulho e à maldade que ainda carregam em si. Se nós queremos ser sustentados por irmãos de luz, a nossa faixa vibratória tem que estar acima. Devemos ter o cuidado de orar, de praticar o bem, de não guardar mágoa, para não ter que perdoar no futuro. Sustentarmos-nos no aprendizado e nas luzes de Jesus. Isto aqui não é um livro só para ler. É um livro para viver. Só quando nós tivermos Jesus no nosso interior é que poderemos estar livres de nascermos num mundo onde a dor ainda é tão imensa. Passamos da nossa mediunidade o auxílio que Deus quer que todos nós façamos. E era o que eu trazia por hoje. Jesus foi o maior médium que nós tivemos na Terra. Era médium de Deus.